Glória a Deus. Estou aqui mais uma vez, né, fazendo uma live. Aliás, essa live aqui eu tive que refazer porque ela acabou sumindo, né? Na hora que eu fui compartilhar a live, ela sumiu e eu achei por bem fazer, né, orar, fazer de novo essa live para que Deus possa nos abençoar. Que eu gosto de deixar lives no Facebook para que as pessoas vejam, né, ouçam, né, mas sumiu, infelizmente sumiu. E aqui eu estou, em nome de Jesus. Quem viu, né, da outra vez, né, vai achar um pouco estranho, mas é a vontade de Deus, né, que seja feito então. Segunda Epístola de João, capítulo 2, 3 e 4. Aqui na primeira epístola eu vou começar aqui no versículo 3, onde Deus tocou meu coração. E nisso sabemos que o conhecemos, e se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. É muito fácil, né? A gente saber se a gente é de Deus ou não. Está falando aqui a palavra. Se a gente guarda os mandamentos de Deus. Né? Não é como eu disse, né? Como eu estou acostumado a dizer aqui, não é do dia para a noite que a gente consegue essa transformação. Aí demora um tempo, a gente precisa estudar a Bíblia, né? Ler a Bíblia, orar a Deus para que Deus toque o nosso coração, para que o Espírito Santo venha nos ensinar. Então isso demora um tempo. Mas a gente sabe quem é de Deus e quem não, né? Quem tem o Espírito de Deus e quem não. Sabendo disso, quem guarda os seus mandamentos, né? A gente conhece a pessoa pelos frutos, né? Se ela dá bom fruto, ela é de Deus. Se ela não dá bom fruto, ela ainda não é de Deus. Se tiver na igreja e tiver vontade, né, de se converter, ainda pode ser de Deus, né? Vai de cada um. Tem uns que têm pouquíssimo tempo na igreja, está começando agora, ainda não recebeu o Espírito Santo, muitos ainda também não são batizados, por isso que eu falo isso, né? Não é só simplesmente ir para a igreja, nós temos um chamado, mas como diz a palavra, poucos são os escolhidos. Isso vai depender de cada um, do interesse e também de Deus, né? Porque se Deus, né, não escreveu o nome ainda, e se Deus não chamar, né? Aí, mas vai do coração também de cada um, né? A gente tem que se esforçar e conhecer os mandamentos para que a gente venha guardar esses mandamentos aqui no nosso coração, para a gente dar bons frutos. E nisso a gente conhece, né? Os verdadeiros adoradores. Quem conhece a palavra vai para a igreja e a gente acaba se confrontando com cada coisa que chega a ser vergonhoso, né? Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente, te aperfeiçoando. Nisso conhecemos que estamos nele, né? Aquele que diz que está nele também deve mandar como ele andou, né? Jesus Cristo. Nós devemos andar como Jesus andou. Por isso devemos ler a palavra para a gente saber, né? Se a gente não ler, como é que a gente vai saber como ele andou? Então a gente deve sim ler muito a palavra de Deus. Para a gente conhecer Jesus, nós devemos ler Novo Testamento, que é de Mateus em diante. Então a gente vai saber das coisas de Jesus Cristo. Antigamente se falava de Jesus, mas meio que
né, meio que escondido, na verdade, porque não eram todos de Deus, né? Mas aqui no Novo Testamento fala claramente de Jesus Cristo, né? A gente deve conhecer Ele. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. E outra vez vos escrevo um novo mandamento, que é verdadeiro, e nele em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Né? Quer dizer que Cristo cada dia mais, né, tá mais próximo dele voltar, né? E as trevas vão se passando, isto é, para quem está em Cristo Jesus. Para quem está verdadeiramente nos mandamentos de Deus. Que a gente não deve só ouvir, mas a gente também deve viver os mandamentos, como diz a palavra, né? Então as trevas estão passando para quem é de Deus, para quem não é, não. E a gente deve então buscar, né, esse entendimento, essa verdade antes que seja tarde, né? Como Deus diz, muitos perecem por falta de sabedoria, porque não lê, não busca, não vai atrás, né? E acaba perecendo. E hoje tem muito jeito de buscar, né? Eu digo isso porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade na leitura, muitos também nem sabem ler, né? Mas hoje em dia a gente sabe que tem Bíblia em áudio e tem muitos jeitos hoje de buscar. A gente pode pedir para alguém nos ajudar a ler a palavra, né? Tem algumas igrejas, poucas, que tem ensino bíblico, então tudo isso a gente deve buscar, né? Para que a gente tenha um bom entendimento e venha conhecer cada vez mais Cristo, para a gente andar nos caminhos de Deus e não nas trevas. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora anda em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quem são as trevas? É o diabo, né, gente? As trevas é o diabo, que cega, né? Então ainda o diabo anda com ele. Ainda não tem Espírito de Deus, porque quando a gente anda nos caminhos de Deus, quando a gente entende que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a gente muda, né? E a gente ora, a gente busca mais a Deus e a gente acaba sendo batizado com o Espírito Santo de Deus. O que quer dizer isso? O Espírito Santo de Deus entra, né? O diabo tem que sair. Ele não fica. E aí é onde esses andam em trevas, porque ainda não recebeu o Espírito de Deus. Então, como saber disso? Qualquer coisinha está discutindo, está brigando. A gente está ainda nesse patamar, é porque ainda a gente não tem o Espírito de Deus. Qualquer coisa irrita, qualquer coisa a gente fica brigando com qualquer pessoa, até mesmo dentro da nossa casa, né? Então a gente deve andar vigiando, né? Pedindo a Deus, orando muito, pedindo para que Deus então nos batiza com o Espírito Santo, quer dizer, tire esse mal da nossa vida, para que venha Deus, né? O Espírito de Deus sobre a nossa vida. Filhinho, escrevo-vos porque pelo seu nome vos
são perdoados os pecados. Pais, escrevo, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovem, escrevo-vos, porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhinhos, porque conheceste o teu pai. Aliás, conheceste o pai. Eu vos escrevi, pois, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque fostes fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Né? Para isso, nós precisamos estar revestidos, né, do Espírito Santo. Não ameis o mundo, nem os que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo há concupiscência de carne. E a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É forte essa palavra, né? A gente deve amar a Deus, não se apegar às coisas do mundo, seja lá o que for, né? Tudo que há no mundo, né? A concupiscência, o pecado. Então a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas, né? E no Filho, né? Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se fazem anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Se Paulo falava, se João falava isso há 2000 anos atrás, imagina então hoje, né? Como é que tá? Se naquela época já tinha os anticristos, né? Aqueles que não confessam que Jesus Cristo veio em carne, e que ressuscitou dentre os mortos, se aquela época já tinha isso, então hoje, né, como que faz? Por isso que a gente deve tomar muito cuidado, né? Porque tem muitos por aí, viu? Aí fala que saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós, nem todos da nossa casa, da nossa família, infelizmente, são de Deus, né? Como João está falando aqui. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis de tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus Cristo é Filho de Deus? É anticristo. Irmãos, só quem não reconhece que Jesus Cristo é Filho de Deus é que é anticristo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem todos, né? Quem crê em Jesus Cristo está tropeçando, mas isso não quer dizer que eles não creem em Deus, né? Que ele não é ungido de Deus. E eu tenho visto muita gente, né? Criticando essas pessoas, tocando nessas pessoas, né? E a gente sabe que não devemos tocar nos ungidos de Deus. Nem Davi, que fugia de Saul, ele teve 2 oportunidades para matar Saul e não matou. Porque ele sabia que era ungido de Deus. E ele não tocou. Ele esperou que a mão de Deus viesse tocar, né? Viesse fazer a obra, porque a ira é de Deus. Quem toca no ungido de Deus, a ira é de Deus. E essas pessoas pagam um preço muito alto. Então a gente deve tomar muito cuidado, porque tem os que tropeçam na palavra e tem os que são anticristo. Nem nesses a gente deve também julgar, né? Deixa que Deus que julga, né? A gente deve orar
por essas pessoas, né? E infelizmente eu conheço algumas pessoas e eu vou fazer, não posso, né? A gente faz a nossa parte, que é a oração. Esse mesmo que nega o pai e o filho, qualquer que nega o pai e o filho também não tem o pai. É aquele que confessa que o filho tem também o pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permanece em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Né? Quem crê em Jesus Cristo foi batizado no Espírito, esse tem a vida eterna. Né? Ainda que pelo fogo, como diz Paulo. Ainda que pelo fogo. Né? Tropeça, mas vai ter a vida eterna. Essas coisas vos escrevo acerca dos que vos enganam. A unção que vós recebeste dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. É muito importante essa palavra. A unção que vos recebeste dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nelas permanecereis. Irmão, quando a gente quer estudar a Bíblia, quando a gente quer buscar a Deus, ele nos ensina, o Espírito de Deus nos ensina. Ele ensina tudo que tem aqui na palavra. É só você orar e pedir para que o Espírito Santo venha ensinar. E o Espírito Santo, ele vem nos ensinar. Assim foi na minha vida. Eu nunca saí por aí para fazer curso de teologia. Eu prefiro pegar a Bíblia, ler, pedir para que Deus me ensine. Porque aqui está escrito, como o João falou, né? A unção que vós recebeste, dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensina. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. É só a gente querer, é só a gente colocar isso no coração, e Deus não vai demorar para mandar o Espírito nos ensinar. Tudo é vontade, tudo é querer. A gente precisa abrir o coração, como diz, né? Bater na porta. A gente bate, Deus abre, Ele ensina. Às vezes a gente pensa que Deus não abriu ainda a porta, mas às vezes Deus já abriu a porta e a gente não percebeu ainda. Se Ele está falando que abre, porque Ele realmente abre. Deus não é mentiroso. Né? E as coisas não é do jeito que a gente quer, mas é do jeito que Ele quer. Né? E agora, filhinhos, permanecei nele, porque quando Ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por Ele na sua vinda. Eita glória, a gente tem que crer, né? A fé. Crer que a gente vai ser realmente salvo, e por isso no nosso coração. E a gente vai ser salvo, né? Se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Capítulo 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amado, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Coisa linda, né? A gente ainda não tem a menor ideia do que havemos de ser lá na presença de Deus. A coisa é tão maravilhosa, é tão grande, é tão pura, que o homem não tem conhecimento disso. Como diz João aqui, né?
ela ainda andava, João andava, e ainda nem ele sabe, né, o que a gente, nem ele sabia, na verdade, o que a gente há de ser lá com Deus. Coisa linda, né? Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Olha que coisa linda, gente. Porque assim como ele é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Por isso que eu falo que é importantíssimo a gente conhecer a palavra, gente. Conhecer, ler, nem que a gente tenha dificuldade, a gente procurar, né? E conhecer a Jesus, tudo, nos mínimos detalhes que ele, como ele é. E aqui na palavra, o nosso Deus, o Espírito Santo, nos revela todas essas coisas, né? Qualquer que pratique o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar dos nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. E nessa situação, vai que a gente morre, né? Como já tem acontecido por aí. Como que ele vai nos conhecer perante os anjos de Deus? Ele vai virar e falar que não nos conhece, né? Como está escrito também aqui. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Se Jesus não vem, né? Se ele não vem, como a gente ia conseguir sair do mundo? Como a gente ia poder se livrar das mãos do maligno? Né? Como? A gente tem que dar graças ao Pai por ter tido dó, vamos falar a palavra certa, né? Dó, né? Ter se compadecido de nós e mandado o teu filho puro, imaculado, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado, para nos tirar daqui. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça não ama o seu irmão e não é de Deus. É complicado, né? Mas também não é impossível, mas porque a gente precisa saber, como eu tenho dito aqui, conhecer, né, a Jesus. Quanto mais a gente conhece a Jesus, mais puro ele nos deixa. Mais perto dele nós estamos. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Aleluia. Não como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão Abel. Por isso o matou, porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Uma vez eu ouvi uma moça falando que não concordava. Olha a falta de conhecimento. Olha por causa da importância de você conhecer a palavra. Ela pegou e falou que não concordava de Deus não ter aceito a Caim. Ela simplesmente leu lá e não teve conhecimento do porquê. Mas aqui fala, porque as obras de Caim eram más. E as de seu irmão Abel eram boas. Ele teve inveja, foi lá e matou. E a moça, ela não concordava.
Quer dizer, ainda ia ter que estudar muito se ela era de Deus ou não, né? Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. E como a gente deve amar os nossos irmãos? Como Jesus disse, né? Porque a gente vem amar os nossos inimigos também. Né? A gente começa orando. Precisa perdoar. É assim que a gente ama, perdoando. Ainda que ela seja a pessoa errada, não, a gente não sabe, porque a gente não é Deus. Muitas vezes a gente pensa que está certo, mas não está. Quem somos nós para julgar, né? Muitas vezes a gente não está certo. Nem tudo a gente está certo. Porque o único que passou aqui, que tinha razão de tudo, que não tinha pecado nem mácula, era Jesus. E toda palavra que saiu da boca dele era pura. Agora nós somos pecadores. Então como que pode todas as palavras que saem da nossa boca ser pura? Não é. Por isso a gente deve tomar muito cuidado. Por isso que Jesus fala, para que a gente venha perdoar os nossos irmãos, não só 7 vezes, como Pedro perguntou, mas 70 vezes 7. Por quê? Por causa dessas coisas. Né? Nós somos homens. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele nos deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Eita glória! Como a gente pode dar a vida pelos nossos irmãos? É cada coisa, eu já ouvi cada coisa a respeito desse comentário aqui de dar vida pelos irmãos, que é só Deus na causa. Mas, irmãos, a gente dá vida pelos nossos irmãos como Paulo fez. Né? Ele sabia que ele estava para ser morto qualquer hora. Por causa da palavra de Deus. E ele não desistiu. Então ele estava fazendo a obra não preocupado com a vida dele. Estava preocupado em passar a palavra adiante para salvar as vidas desses irmãos através da palavra de Deus, não se importando com ele mesmo. Tanto que ele, né, foi decepado, né, cortaram o pescoço dele. E ele sabia que podia acontecer isso qualquer coisa, qualquer hora. E ele não temeu, ele foi até o fim e deu a vida pelos seus irmãos, falando da palavra de Deus. É isso que é dar vida pelos irmãos. Mesmo que você corra risco de vida. E não desistir e falar da palavra de Deus. Né? Quem, pois, tiver quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Né? Necessitado a gente pode, aqui está falando de bens do mundo, mas isso também pode ser a falta de conversão, de fé em Deus, né? Por isso que Deus está falando isso aqui agora. Vou até ler de novo. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como está nele o amor de Deus? Olha isso, gente, que coisa mais séria. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Eita glória! É assim que a gente ama os nossos irmãos e é assim que a gente ama Deus. Né? É assim que a gente ama Deus. Porque Deus fala na palavra. Jesus fala na palavra. Quem dentre esses meus pequeninos, não, para quem é, como que ele fala? Se alguém fizer algum favor a esses meus pequeninos, a mim eu farei.
Quem são os pequeninos? São os filhos de Deus. Então, seja lá quem for, né? Para Deus está fazendo esse favor. Para Deus está agradando a Deus. É assim que a gente ama Deus, né? É nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguraremos nosso coração. Eita glória, que palavra linda, né, gente? Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele o receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Eita glória! Aleluia, né, gente? Quanta coisa a gente ainda precisa aprender, né? E a gente só vai conseguir lendo, prestando bastante atenção, lendo com calma, não querendo terminar logo para mostrar que leu, mas na verdade não colocou na tábua do coração. E assim, bem com calma, se tem algum versículo, algum capítulo que a gente não entendeu, que a gente venha pedir a Deus para iluminar, para a gente, né, aprender. E assim a gente vai conseguindo chegar mais próximo de Deus, aprendendo as coisas e praticando. E o seu mandamento é este, que criamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Eita glória a Deus! Irmãos, nós precisamos crer e confessar. Sempre que der, eu vou falar isso aqui. Nós precisamos confessar que Jesus Cristo veio em carne, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Né? E aproveitando aqui, eu confesso mais uma vez que Jesus Cristo é o nosso Senhor, ressuscitou dentre os mortos, está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus, né? Nós devemos confessar isso perante os homens. Se alguém não confessou, né, por falta de instrução da igreja que batizou, do lugar que foi batizado, irmãos, então ajunta algumas pessoas aí na sua casa, ou mesmo na igreja, os seus amigos, e explica a situação e confessa, porque isso é muito importante. Nós devemos confessar, né? Confessar que fomos, né? Que Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós devemos confessar. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos é dado. Aleluia. Deixa eu ler rapidinho essa parte aqui. Do 4... Só falta um pedacinho aqui do capítulo 4. Já está 33 minutos. Amado, não creiais, isso é muito importante. Não creiais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Irmão, então cuidado, como eu disse, cuidado, para não abrir a boca contra um ungido de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. E eis que está no mundo, já está no mundo, então desde a época de João, de Jesus, já estava no mundo. Imagina agora, né? Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve.
Nisso conhecemos nós, o espírito da verdade e o espírito do erro. Eita, glória a Deus! Então, né, essas palavras são muito importantes, que a gente deve ouvir, né, para a gente entender e saber das coisas de Jesus, para a gente não sair pecando por aí, falando que não deve, né? Irmão, se puder, por favor, compartilhe essas lives que eu tenho feito aqui, porque não é para minha glória, não estou aqui para aparecer, mesmo porque eu nem gosto de fazer live. Não gosto, mas eu faço pelo poder, pelo amor de Deus, né? E é por isso que eu faço, não estou aqui para aparecer, né? Eu sempre falo isso para Deus. Eu vou fazer pela glória de Deus, não porque eu quero aparecer. É só Deus, né? Toda a honra e glória de Deus. E assim eu agradeço em nome de Jesus. Aleluia.